E aí, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças do pericárdio. Pericardite aguda, pericardite crônica. Antes disso, o que que é o pericárdio? O pericárdio são esses dois folhetos, né, o visceral e parietal, que vão recobrir o coração. O folheto visceral é o que está mais próximo ao órgão, o parietal o mais distante, e entre esses dois folhetos o fluido pericárdico, que contém de 10 a 50 ml desse fluido, que favorece o deslizamento de um folheto sobre o outro, acomodando os movimentos sistólico e diastólico do coração. Pericardite aguda. A pericardite aguda, ela ocorre, ela surge em decorrência da inflamação desses folhetos pericárdicos, o que culmina no aumento da produção do fluido. Então, a gente vai ter mais do que aqueles 10, 50 ml de fluido pericárdico. Então, o folheto inflama e aumenta a produção desse fluido. Ela é caracterizada como aguda, se durar menos que 6 semanas, subaguda, se for de 6 semanas a 6 meses, e crônica, se ela durar mais do que 6 meses. A causa da pericardite pode ser infecciosa, não infecciosa e relacionada à autoimunidade, que a gente vai ver mais à frente. Os achados diagnósticos são: na pericardite a gente tem uma dor precordial ou retroesternal contínua, pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para o ombro esquerdo ou pode irradiar para os membros superiores. Essa dor alivia quando o paciente de joelho inclina o tronco para frente, que é a posição genopeitoral ou de prece maometana, ou quando o paciente abraça o travesseiro, que é esse segundo exemplo aqui, ó, posição de Blackman. Então, é a dor, e essa dor, além de retroesternal e precordial contínua, ela é do tipo pleurítica, ou seja, ela piora com a inspiração profunda ou com a tosse. Os achados diagnósticos, então, a gente tem essa clínica compatível da dor que a gente falou, que melhora quando inclina o tronco para frente, melhora quando abraça o travesseiro. E aí, no exame físico, o que a gente vai ter? A gente vai ter na ausculta o atrito pericárdico, que é um som rude, que é mais audível na borda external esquerda ou na ponta. Ele também é mais audível com a inclinação do tronco para frente, e ele decorre justamente da inflamação desse folheto pericárdico. Então, esse é o atrito pericárdico. Ele está presente em 85% dos casos e ele é bastante específico da pericardite, quiçá patognomônico. Então, atrito pericárdico é sinal de que existe inflamação dos folhetos pericárdicos. Ele tem uma característica peculiar. O atrito ele pode desaparecer e reaparecer durante a evolução da doença. Então, sumiu o atrito, depois voltou o atrito, isso não é incomum. Ele pode surgir e desaparecer ao longo da evolução da doença. E além do atrito pericárdico na ausculta cardíaca, a gente vai ter também a efusão pericárdica, que pode ser vista no ecocardiograma ou no raio-x de tórax. O raio-x ele vai ter um achado característico, que é a cardiomegalia com os campos pleuropulmonares sem alteração. Não tem derrame pleural, mas tem aquela cardiomegalia, com o aspecto que a gente chama de coração em moringa. Então, coração em moringa, pericardite aguda, no raio-x de tórax. No eco, a gente vai conseguir ver o derrame pericárdico, decorrente do aumento da produção do fluido pericárdico que a gente já falou. E um eco normal exclui pericardite? Não exclui. O derrame pode ser muito pequeno, não perceptível ao ecocardiograma. Então, pode haver derrame, pode haver inflamação dos folhetos sem que haja um derrame pronunciado. Então, o eco normal não exclui. E o eletrocardiograma? Em 90% dos casos, essa inflamação do pericárdio chega até o epicárdio, levando a alterações eletrocardiográficas. Em 90% dos casos, a gente tem essa transmissão até o epicárdio. E em 60% dos casos, existe uma evolução típica do eletrocardiograma da pericardite,
Então, a alteração eletrocardiográfica, primeiro estágio, vai ser esse supra difuso em todas as derivações, quase todas as derivações. Nossa, mas infartou todas as artérias do coração. Não teve obstrução de todas as artérias do coração. A gente vai pensar na pericardite. E a pericardite costuma poupar V1, olha lá, V1 não tem supra, e a VR também não tem um supra pronunciado. Então, estágio 1 da pericardite, um supradifuso, tende a poupar V1 e a VR. Segundo estágio de evolução do eletrocardiograma, o supra ou o infra de PR, que também pode acontecer, mais característico em V5 e V6, supra, difuso e infra de PR, no primeiro estágio. No segundo estágio, o ST e o PR voltam aos níveis normais, voltam à linha de base, e a onda T começa a ficar achatada. A T começa a achatar na segunda fase da alteração eletrocardiográfica da pericardite. Depois disso, na terceira fase, a T ela inverte, e na quarta fase a T normaliza. Então, em 60% dos casos de pericardite, a gente tem uma evolução típica do eletrocardiograma. Primeiro, supra de ST difuso ou infra desnivelo do segmento PR. Depois, o supra e o infra, eles voltam à linha de base e a T fica mais achatada. Depois, a T inverte. Depois, a T volta ao normal. Se a T ficar invertida numa duração mais prolongada, a gente pensa numa pericardite mais crônica. A gente pensa num processo de cronificação. Já o ecocardiograma, a gente falou, a gente tem o achado de um derrame pericárdico, esse aqui é um corte paraesternal, lá em cima a gente tem o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo, e aqui a gente vê essa camada de derrame pericárdico. E a gente consegue mensurar esse derrame. Quando ele é maior do que 2 centímetros, a gente considera como grave. E aí pode ser que num corte desse a gente não consiga ver o derrame, o que não exclui a pericardite, que a gente já falou. E em relação à etiologia da pericardite aguda, a causa viral idiopática são as causas mais comuns, sendo que dos vírus, o mais comum é o Coxsackie-B. Então, qual é o vírus mais comum da pericardite aguda? Coxsackie-B. Coxsackie-B, ecovírus 8, CMV, HIV, herpes vírus, todos esses são passíveis de causar pericardite. E aí, por exemplo, o Coxsackie-B e o ecovírus 8, eles são os causadores do resfriado comum. Por isso, o pródromo de resfriado comum na pericardite aguda. E aí, uma coisa que também pode acontecer nos casos de pericardite, sobretudo nas pericardites virais, é uma efusão pleural, um derrame pleural. Por quê? Porque a pleura ela acaba inflamando por conta daquele pericárdio inflamado que está ali ao lado. Então, por conta dessa contiguidade ali do pericárdio com a pleura parietal, a gente pode ter inflamação da pleura parietal e um derrame pleural subjacente. De diagnóstico diferencial de pericardite, a gente tem o infarto, o paciente tem uma dor precordial, tem uma dor retroesternal, a dor irradia para o ombro esquerdo, tem o supra no eletro, é óbvio que a gente vai ter que pensar em infarto agudo do miocárdio. A gente tem que pensar também em pericardite pós-infarto, pensar em pericardite por uremia, por uma injúria renal, pericardite associada à neoplasia e a pericardite relacionada a diversos tipos de colagenose. O tratamento, no caso da pericardite viral / idiopática, que é a causa mais comum, a gente trata com anti-inflamatório em dose alta ou AS em dose anti-inflamatória. A diretriz brasileira de miocardite e pericardite recomenda o ibuprofeno como sendo a droga de escolha para pericardite aguda, viral ou idiopática. E ela diz que o ibuprofeno, por que essa escolha? Porque ele tem poucos efeitos adversos e eles têm uma ação positiva no fluxo coronariano, o ibuprofeno. Então, eles recomendam para pericardite ibuprofeno. A colchicina ela tem seu papel na prevenção das recorrências
Então, a colchicina, ela tem um papel coadjuvante no tratamento da dor e, principalmente, recorrência. Falou pericardite, recorrência, a resposta é colchicina. E nos casos refratários, a gente vai pensar nos corticoides. Corticoide, a gente reserva para casos refratários. Não é para fazer corticoide para todo mundo com pericardite. Pericardite pós-infarto, a gente vai dar preferência ao AS por motivos óbvios e lembrar aqui, ó, tem omeprazol nas duas. Por quê? Lembrar de fazer protetor gástrico, já que a gente está fazendo anti-inflamatório. Nos casos de autoimunidade ou refratária, como a gente falou, vai entrar o corticoide. E no caso de recorrência, por mais de 2 anos, a gente vai pensar em abrir esse pericárdio, fazer uma pericardiectomia, tirar um pedaço desse pericárdio.